atualizarmos a configuração para que possamos realizar corretamente a medição da temperatura utilizando um termistor do tipo NTC 10K. Então, o termistor é um resistor variável com a temperatura. Então, sabendo o valor da resistência, eu consigo determinar a temperatura. Esse tipo NTC significa que ele possui um coeficiente de temperatura negativo. Ou seja, quanto maior for a minha temperatura, a temperatura que está sendo lida, menor será o valor da resistência. E ele é de 10K, pois apresenta uma resistência de 10 kΩ quando está submetida a temperatura de 25 graus Celsius. Então, esse tipo de termistor, NTC 10K, ele consegue ler temperaturas que variam desde menos 40 até 125 graus Celsius. Então, a primeira etapa que nós vamos fazer é aquisitar esse sinal analógico. Então, fazer a aquisição do sinal analógico da tensão lida pelo Arduino através da porta analógica. Então, no caso, o caso do nosso Arduino já possui um conversor analógico digital integrado de 10 bits a partir de um simples divisor de tensão. Então, ligaremos em série o termistor, que tem uma resistência variável aí, Rx, que eu não sei quem é, e um resistor conhecido, que no caso aqui eu utilizarei um de 10 kΩ. Então, fazendo essa ligação em série entre esses dois resistores, então alimento aqui com os 5 volts da placa do Arduino e aqui referencio ao GND também da placa do Arduino. Então, com essa derivação, eu faço a ligação na entrada analógica. Então, que no caso aqui será a entrada 0, entrada analógica 0. V é a tensão da entrada analógica. Uma observação aqui para o NTC, então ele é bem pequenininho aqui do lado esquerdo, certo? Em série aqui com essa resistência de 10 kΩ, que é uma resistência conhecida. Então sabemos que o conversor ele tem uma resolução de quanto? 10 bits. Então ele consegue trabalhar com até 1024 intervalos. Então, para uma tensão de 0 volts, quanto que o ADC vai ler? 0. Para uma tensão de 5 volts, qual vai ser a leitura lida, obtida? 1023. Então, a partir do equacionamento do divisor de tensão, conseguimos obter uma relação entre Rx, que é a resistência que eu quero determinar, e a tensão que está sendo lida pela entrada analógica do meu Arduino. Então, sabendo o valor da entrada analógica que está sendo lida pelo meu Arduino, eu consigo encontrar Rx. E agora, a partir de Rx, determinaremos realmente a temperatura que está sendo lida por esse sensor. Isso é feito na segunda etapa, que é o cálculo da temperatura lida a partir da resistência atual do termistor. Isso é feito de duas formas. Pode ser feito a partir da equação de Steinhardt ou a partir da equação do fator beta. Vamos utilizar as equações para calcularmos o valor da temperatura atual com base no cálculo obtido da nossa resistência elétrica atual. Então, existem sensores de temperatura que se enquadram na categoria dos condutores, no caso dos RTDs. Então, por serem metálicos, esses sensores possuem um coeficiente de temperatura positivo, ou seja, ao aumentarmos a temperatura a qual esse tipo de sensor está submetido, a sua resistividade aumentará e, consequentemente, a sua resistência elétrica. Outra categoria são as dos semicondutores. Nessa categoria se enquadram os termistores, sendo que a maioria desses termistores são do tipo NTC, como vimos no vídeo anterior, que ao aumentarmos a temperatura, a sua resistência elétrica diminui. Esses termistores têm uma maior sensibilidade quando comparados aos elementos condutores, aos sensores condutores, entretanto também possuem uma maior não linearidade. Isso faz com que tenhamos que restringir a sua faixa de temperatura de operação. Então, existem algumas relações matemáticas para descrevermos a relação entre a resistência elétrica e a temperatura. A primeira relação
é chamada de equação de Steinhart-Hart, eu acho que é isso que se pronuncia. E a segunda equação é a equação do fator beta. Então, a equação de Steinhart-Hart, ela diz que o inverso da temperatura vai ser igual a A mais B ln da resistência calculada lá pelo Arduino, mais C vezes ln da resistência calculada pelo Arduino, isso tudo ao cubo. Lembrando que esse valor da temperatura é dado em Kelvin. A, B e C são constantes que dependem do dispositivo que estamos utilizando aqui, no caso, o nosso NTC 10K. Bem, podemos determinar também a partir da equação do fator beta. Então, o inverso da temperatura vai ser igual ao inverso da temperatura de ajuste, ou temperatura de offset, mais o inverso de beta vezes ln da resistência calculada pelo Arduino sobre a resistência offset ou a resistência padrão, que no caso do NTC 10K é uma resistência de quanto? 10 kΩ para uma temperatura padrão de quanto? 25 graus Celsius, como vimos lá no vídeo anterior. Nesse caso também utilizamos um beta de 3.977. Lembrando que esse beta pode variar de 3.000 até 5.000. Mas no caso específico do nosso NTC 10K, na folha do fabricante, conseguimos esse valor aqui de 3.977. Tranquilo? Então, determinada a resistência a partir da nossa rotina no Arduino, eu consigo determinar a temperatura atual a partir dessas duas equações. E aí, vocês que vão decidir qual equação utilizar. Obrigado.